Muito bem, pessoal, voltamos ao nosso curso de Direito Tributário, dessa vez com a análise do imposto de importação. Nós vamos repassar aqui 3 pontos essenciais em relação a esse imposto. Primeiro, como sempre, a hipótese de incidência e os seus respectivos aspectos. Depois, vamos dar uma palavrinha sobre o caráter extrafiscal desse imposto. E, finalmente, veremos como o direito da integração impõe certas limitações à fixação da alíquota do imposto de importação por via da chamada tarifa externa comum do Mercosul. Mas vamos lá, começando com a hipótese de incidência. O artigo 19 do nosso Código Tributário Nacional estabelece os elementos, eu diria, essenciais da hipótese de incidência. Reparem aqui na redação. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Bom, desse dispositivo, o que exatamente conseguimos retirar tecnicamente? Primeiro ponto a ser ressaltado é que o aspecto material, o ponto central, digamos assim, da hipótese de incidência é a passagem da mercadoria estrangeira pela fronteira política do país. Friso aqui o seguinte, 2 pontos a serem bem lembrados. Primeiro, trata-se de mercadoria estrangeira entrando no Brasil. É evidente que uma mercadoria nacional que porventura vá ao exterior e depois retorne ao país não será sujeita à incidência desse imposto. Imaginem o seguinte, imaginem, por exemplo, um fabricante de automóveis que envia um veículo brasileiro para uma exposição no exterior e depois o traz de volta. É claro que essa operação de trazer o automóvel, produto nacional, de volta para o Brasil, não implicará na incidência do imposto de importação. O segundo ponto a ser lembrado é que se uma mercadoria estiver apenas em trânsito pelo território nacional, mas não tiver como destino o Brasil, também não incide o imposto de importação sobre essa mercadoria. Imagine o seguinte, imaginem uma transportadora de carga aérea que retira um carregamento de doce de leite de Buenos Aires, faz o trânsito dessa mercadoria por um aeroporto brasileiro, sei lá, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o destino final dessa mercadoria é Miami, nos Estados Unidos. É claro que durante o mero trânsito de mercadoria não haverá incidência desse imposto de importação, na hipótese que eu acabei de exemplificar. Agora, vamos em frente. O segundo elemento importante da hipótese de incidência do tributo, que nós podemos inferir a partir do artigo 19, é o aspecto temporal. Quer dizer, o momento em que se reputa ocorrido o fato imponível do tributo. Nesse caso é bastante claro. O exato momento da entrada da mercadoria em território nacional será o aspecto temporal, será o momento em que se reputa ocorrida a incidência desse imposto pela ocorrência do fato imponível. Terceiro ponto agora, terceiro aspecto da hipótese de incidência que nós podemos retirar do artigo 19 é o aspecto espacial. Cabe notar que o ingresso da mercadoria pode ser real ou presumido. O ingresso real, evidentemente, é o ingresso físico da mercadoria no território brasileiro, a passagem efetiva da mercadoria pelas fronteiras do Brasil. Agora, nem sempre o imposto vai incidir no ingresso real. Ele também pode incidir naquilo que a doutrina chama de ingresso presumido. Por exemplo, pode-se considerar ocorrido o fato imponível no momento do registro da declaração de importação ou no momento em que a autoridade aduaneira recebe a informação do fato da importação, o que obviamente ocorre um tanto depois da entrada, digamos assim, real, física da mercadoria no território nacional. Tudo isso pode ser considerado, digamos assim, legitimamente como aspecto espacial da hipótese de incidência do imposto de importação.
Agora vamos em frente, vamos para o artigo 20 do Código Tributário Nacional, que vai estabelecer os parâmetros para a base de cálculo do imposto. Estabelece os parâmetros para definirmos o aspecto dimensional do tributo. Então vamos lá, artigo 20 do CTN, que estabelece fundamentalmente duas espécies de bases de cálculo. A base de cálculo aqui ela pode ser imponível ad valorem ou específica. Vamos explicar aqui direitinho qual é a diferença entre essas duas categorias. A alíquota específica consiste em se atribuir um valor fixo em reais por unidade de medida do produto importado. Por exemplo, R$10 por cada tonelada de arroz importado no Brasil. Esse tipo de tributação, todavia, caiu um tanto em desuso já há bastante tempo. Normalmente o que mais se usa é a tributação com base na alíquota ad valorem, essa prevista no artigo 20, inciso 2º. A alíquota ad valorem significa que a tributação será feita sobre o valor do produto importado. Claro, considera-se aí o valor do produto importado o preço normal, regular de importação do mesmo. É importante frisar o seguinte ponto aqui, quanto à alíquota ad valorem. É que não se pode, ou melhor dizendo, a autoridade fiscal não pode presumir arbitrariamente o valor do produto para efeito de imposição do imposto de importação. Em geral, utiliza-se o valor constante na fatura de importação como base imponível para o imposto de importação. Ainda assim, em alguns casos, é um tanto difícil, digamos assim, fixar o valor de importação do produto. Isso pode acontecer com produtos agrícolas cujo valor varia ou muda muito, é muito volátil de acordo com cotações, por exemplo, no mercado internacional. Nesses casos específicos, a autoridade arrecadadora pode estabelecer uma espécie de pauta fiscal. Pode estabelecer um valor médio razoável como base imponível do imposto sobre a importação. Ainda assim, esse valor médio precisa ser estabelecido dentro de parâmetros razoáveis e ele sempre pode ser, eventualmente, contestado pelo importador da mercadoria. Bom, em frente agora, artigo 22 do CTN, que trata do contribuinte do imposto. Reparem, contribuinte aqui não tem maiores complicadores. O aspecto pessoal da hipótese de incidência comporta duas espécies de contribuinte, ou o importador da mercadoria, ou o arrematante da mercadoria, caso ela tenha sido apreendida, abandonada e posteriormente leiloada. Bom, vistos esses aspectos mais relevantes da hipótese de incidência do imposto de importação, vamos agora trabalhar um outro, digamos assim, elemento importante desse imposto. Na verdade, eu diria um elemento bastante importante, que é a chamada extrafiscalidade do imposto de importação. Eu chamo a atenção de vocês para o previsto no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Reparem bem nessa redação. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º. Ora, o imposto do inciso 1º do artigo 153, como podemos ver aqui também, é o nosso imposto de importação. O que acontece? Normalmente, vocês viram isso lá no tributário 1, a alíquota do tributo precisa estar prevista em lei, em virtude de uma exigência do princípio da legalidade tributária. Todavia, a própria Constituição Federal excepciona essa previsão em algumas circunstâncias para alguns impostos. Por que isso? Excepcionam-se alguns impostos dessa exigência de previsão de alíquotas fixadas de maneira imutável pelo Poder Executivo em lei, no caso daqueles tributos
que possam ser utilizados para produzir efeitos que vão além da simples arrecadação. Aqueles tributos que podem ser, digamos, manipulados quanto à alíquota pelo Poder Executivo para atender a objetivos extrafiscais, objetivos, por exemplo, de política econômica que vão além da simples arrecadação tributária. Por exemplo, imaginem que ocorra um fenômeno climático, uma seca enorme, que resulte numa quebra da safra de feijão no Brasil. Evidentemente, com a oferta de feijão reduzida, o preço tende a subir muito, impactando o valor da cesta básica, impactando também a inflação como um todo. Nesse caso, o que o governo pode fazer? Para tentar conter o aumento do preço do feijão em virtude da quebra da safra, o governo pode zerar a alíquota ou baixar a níveis irrisórios a alíquota para a importação de feijão, fazendo assim uso da extrafiscalidade do imposto de importação. Repito, utilizando o imposto para obter um efeito extrafiscal que não se resume só à arrecadação. No caso do meu exemplo, inclusive, abrindo mão de arrecadação do imposto para obter um efeito econômico ulterior, conter a alta de preço do feijão e regular melhor a oferta e demanda mediante o estímulo à importação. Agora, alguns detalhes que precisam ser lembrados aqui. O primeiro detalhe é a questão das condições e limites estabelecidos em lei. Fica claro na leitura do parágrafo 1º que a própria lei infraconstitucional, pode estabelecer certos limites, um piso e um teto para a discricionariedade do Poder Executivo na fixação da alíquota desse imposto. Segundo detalhe, faculta-se ao Poder Executivo, ou seja, ao Presidente da República ou a qualquer outro órgão do Poder Executivo que receba do Presidente da República ou da lei a delegação para fixar essas alíquotas do imposto de importação, como, aliás, se costuma delegar à CAMEX, Câmara de Comércio Exterior da própria Presidência da República, a fixação dos valores concretos da alíquota do imposto de importação. Agora, o terceiro ponto aqui a ser lembrado sobre a extrafiscalidade. Vocês têm que tomar um certo cuidado com o artigo 21 do Código Tributário Nacional, porque esse dispositivo não foi inteiramente recepcionado pela Constituição de 88. Reparem que, originalmente, o Código Tributário previa que o Poder Executivo poderia, nas condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto. Atualmente, porém, não há mais a possibilidade de alteração por ato do Poder Executivo da base de cálculo do imposto de importação, porque a Constituição Federal, ulterior ao Código Tributário e hierarquicamente superior a ele na hierarquia das normas, estabelece que o Poder Executivo pode apenas alterar as alíquotas do imposto de importação. Então, façam um risquinho aí sobre o bases de cálculo do imposto no artigo 21 do Código Tributário de vocês. Por fim, vamos agora para o último aspecto relevante desse imposto, que diz respeito ao direito da integração e ao estabelecimento da chamada tarifa externa comum. Vejam, no dia 21 de novembro de 1991, foi assinado o decreto presidencial que concluiu a internalização, a promulgação das normas do Tratado Constitutivo do Mercosul, Mercado Comum do Sul. O que acontece? O artigo 5º desse tratado, vocês têm aí na tela, estabelece que se deve fixar uma tarifa externa comum, artigo 5º, a linha C. Uma tarifa externa comum que incentive a competitividade externa dos Estados-partes. Essa tarifa externa comum, como o próprio nome já implica, é uma tarifa, um imposto, se quiserem, de importação harmonizado entre todos os países membros do Mercosul. Mais ainda, no âmbito do Mercosul, boa parte das importações de mercadorias entre os países membros não são
tributadas com o imposto de importação. Nós temos aí, portanto, algumas normas de direito internacional, chamado direito da integração, estabelecendo alguns limites à discricionariedade do governo brasileiro no que toca à imposição desse imposto. Esse era o último ponto, portanto, que eu gostaria de trabalhar com vocês. E agora vamos preparar o próximo tópico sobre o imposto de exportação. Por enquanto, na importação, ficamos por aqui. Muito obrigado.